yo he pedido permisión para Mauricio para poder compartir en portugués, ya que hablo portuñol, ¿verdad? Entonces, para facilitar, creo que la gran mayoría va a entender el portugués, ¿no? E também, na verdade, já podíamos encerrar por aqui dos testemunhos que nós ouvimos, da alegria de vocês aí. É contagiante, é animador. Eu que tive aí no primeiro dia, né? No primeiro final de semana com alguns de vocês, não pude estar com todos porque não haviam chegado toda a equipe, mas com os que eu tive, a evolução do Senhor na vida de vocês já é notória. Nesse quase um mês aí de aperfeiçoamento e de luta e de guerra, já se percebe isso, já se percebe uma mudança no falar, uma mudança em especial na experiência pessoal de vocês com o Senhor. Amém. E interessante que eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam compartilhando, e eu acredito que o Mário que está conosco aqui, o Josman também, os demais irmãos, nós fizemos nesse último ano um estudo bem profundo sobre Mateus. Amém. E interessante que nos primeiros 15 capítulos ali apresenta muitas curas. O Senhor curando cego, curando coxo, aleijado, surdo, mudo, expulsando demônios. Mas eu procurei, eu não achei, talvez o Josman e o Mário possam me ajudar nesse requisito aí, mas eu não vi o Senhor curar nenhum entrevado, nenhum travado. Eu não vi o Senhor Jesus curar nenhum travado. Mas no CEAP, em Madrid, eu vi Jesus curar muitos travados. Porque a maioria parte dos testemunhos, né? Eu estava travado, aí eu me arrependi, voltei ao Senhor e o Senhor me curou. Ou seja, o Novo Testamento, o livro de Atos que está sendo escrito hoje, acrescentou mais um milagre que Jesus fez, que é curar os travados. O Senhor Jesus está curando os travados. Aqueles que se sentem travados, com dificuldade, mas quando se volta ao Senhor, quando toca no Senhor, a trava é tirada. É a trava da jaula. E aí a jaula é aberta e aí sai o leão. E o leão, quando sai, aí sai da frente. Depois que o leão saiu, ninguém segura, né? Uma vez que é aberto o dique, aberta a torneira e flui a água, nada para, nada segura. Então, esse exercitar do Espírito, esse exercitar da vida de Deus... Sim, Mário? Tem o caso de um tartamudo. Um tartamudo, um gago. Moisés. Verdade. Tenemos ahí, ¿yo? Esa es la nueva denominación de travado, ¿eh? É verdade. Aí, ó, viu? O presidente pede ajuda. E aí, então, quando flui a vida, quando nós tocamos no Senhor, Ele nos empodera, ninguém segura. Ninguém. Não é segurança, não é a polícia, não é nada. Não é principado, não é potestade. Por quê? Porque aquele que está sentado ao trono, ele está acima de todas essas coisas. Amém. Colocou todas essas coisas debaixo dos seus pés. E quem são os pés? É a igreja. É você e sou eu. Então ele colocou todas essas coisas debaixo dos nossos pés. E nos deu autoridade sobre todas as coisas. Mas ele nos deu autoridade. A autoridade vem dele. A autoridade vem da palavra do Senhor. A autoridade vem da boca dele. Porque quando ele fala, quando ele abre a boca, ele traz à existência o que não existe. Amém. Ele traz à existência como eu posso dizer? Ele traz à existência a chave para destravar os que estão travados. Amém. Ele traz à existência o poder de você falar e salvar as pessoas. Amém. Pode ser que nós, muitas vezes, não vemos isso, não percebemos isso, e até falamos, né? Eu não sou capaz, eu não posso, ou eu não nasci para isso. Na verdade, nós nascemos para isso. Nós nascemos para ser vasos, nós nascemos para ser canais, para ser enviados pelo Senhor. Foi por isso que o Senhor nos chamou. Foi por isso que o Senhor nos escolheu.
O Senhor escolheu você, escolheu a mim, justamente para isso, para sermos esses canais, esses vasos que fluem a sua vida. E o que o canal faz? Ele só dá liberdade para o fluir. A função do canal é essa. A função do canal não é questionar, a função do canal não é questionar a direção, a função do canal é deixar fluir. E o que nós precisamos aprender, e que vocês estão aprendendo aí, é justamente isso, é deixar fluir. E esse deixar fluir, ele precisa acontecer na nossa vida todos os dias. Não é uma regra, não é um método. A vida de Deus, ela é nova todos os dias. A vida de Deus se renova a cada manhã. Em Apocalipse fala, né? Aquele que está sentado ao trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E esse renovo, ele é diário. Então, o que eu desfrutei ontem do fluir, o que eu fui usado, da maneira com que Deus me usou, aleluia, me fortificou, me deu experiência, mas hoje eu preciso me esvaziar, eu preciso me limpar, eu preciso fazer uma vistoria nesse canal, nesse duto, para ver se tem alguma coisa ou não, para poder fluir de novo. Senão o que vai acontecer? Vai travar o fluir, vai travar a água. Então, nós precisamos ser lavados pelo jato da palavra todos os dias. Efésios, Paulo nos mostrou isso, que nós estamos sendo lavados pelo jato da palavra. E que palavra? A palavra profética. A palavra que sai da boca do Senhor. Porque essa palavra que sai da boca do Senhor é a palavra que nos vai dar poder, que nos vai dar autoridade, que vai nos fazer realmente servos úteis e fiéis e que vai operar milagres. E eu estava, nessa manhã, estava desfrutando do alimento diário e vendo realmente a graça que nós recebemos de sermos chamados e escolhidos pelo Senhor, porque nós não éramos povo, nós não éramos nação, nós não estávamos entre os escolhidos, mas Deus, por causa do seu amor e misericórdia, Ele nos chamou. Ele nos incluiu no seu plano e hoje está nos usando de uma maneira muito especial, muito intensa. E nós precisamos estar envolvidos nisso. E ruminando essa palavra, eu desfrutei de alguns textos aqui, quero ler com vocês, começando aqui, para mostrar o poder da palavra profética. Em Lucas, capítulo 5, fala da pesca maravilhosa. Não sei se você já conhece esse texto. Fala assim, Lucas 5, a partir do versículo 1. Fala assim, aconteceu que, ao apartá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genazaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. O Senhor Jesus estava falando, estava ensinando, mandando palavra profética. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Olha, o Senhor Jesus, ele sentou no barco, entrou no barco de Simão, sentou, afastou um pouquinho, continuou falando, ensinando a multidão. Aí ele acabou de falar, ele deu uma ordem para Simão. Falou, agora você afasta mais um pouquinho e lança a rede. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, fazei ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Eles tinham acabado de chegar, já estavam lavando as redes, e o Senhor manda repetir o processo. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Olha, eles pescaram a noite toda, provavelmente estavam muito cansados, chegou na margem, estavam lavando as redes, já deviam ter limpado o barco de todo o seu trabalho. O Senhor vem, entra no barco, manda afastar um pouquinho, ensina a multidão, manda afastar mais um pouco e fala assim, agora lança a rede para pescar. E aí Pedro, Simão, na sua mente, querendo fazer o papel não de duto, daquele que vai levar a palavra, né? De canal, mas querendo fazer um outro papel, falou, mestre, nós passamos a noite inteira trabalhando
e não apanhamos nada. Mas, aleluia, que o versículo ele não acaba aí. Vem uma vírgula e fala assim, mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Sobre a tua palavra, lançarei as redes. Nesse momento, por mais que Pedro deu uma balançada para questionar o que o Senhor estava fazendo, ou o que o Senhor estava pedindo, ele, sabendo quem era o Senhor, falou assim, ó, por causa da tua palavra, por causa da tua ordem, eu vou lançar as redes. Amém. Muitas vezes é o que passa, né? Vocês estavam contando aí. Ah, eu vou orar por essa pessoa, vou orar por esse cantor dentro do trem. Esse cantor é louco. Esse músico é louco. Ou eu vou atrás daquela pessoa, eu vou falar com segurança, eu vou orar pelo segurança. O que que é? É o Senhor dando a ordem. Lança a rede. Mas você ainda está um pouco assim como o Pedro. Mas eu passei a noite inteira, eu passei o dia inteiro na rua, eu passei ali no sol, né? As pessoas me rejeitando, falando o que você está fazendo aqui nesse calor, o que você quer, o que é oração e não sei o quê. Mas sobre a tua palavra, sobre a palavra profética, sobre o falar de Deus, nós somos obedientes. Versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Quando nós somos obedientes à palavra profética, nós vamos apanhar uma grande quantidade de peixes. Vocês tiveram muitas experiências nesse dia. A primeira etapa está se finalizando essa semana, que é a etapa de Madrid. Quantos peixes vocês conseguiram apanhar na rede? Quantos livros foram semeados? Quantas pessoas receberam oração? Quantas pessoas foram para a rede de cuidados? Se vocês forem pensar um pouquinho, foi um trabalho grande pelo período que vocês ficaram aí. Mas por que que fluiu? Por que que aconteceu? Porque a palavra profética foi o motor, foi o que deu essa explosão, essa ignição para que o milagre acontecesse. E foram muitos milagres. Aqui, Pedro havia trabalhado, Simão estava ali trabalhando, lançou a rede a noite toda e não pegou nada. Mas quando ele ouviu o falar profético, quando ele ouviu o Senhor dando a direção de lançar a rede, ele foi abençoado. Ele pegou uma quantidade grande de peixe. Foi o que vocês falaram. De manhã não estava fluindo, estava travado. Aí eu chamei alguém para orar comigo, um irmão para orar, o líder da minha equipe. Aí ele orou comigo. Aí nós começamos a sair, a abordar as pessoas. Aí nesse momento da oração, a palavra profética veio e deu a direção. Aborda essa pessoa. Aborda esse senhor. Aborda essa senhora. Aborda esse jovem. E aí, o que é isso? É o Senhor dando a direção aonde lançar a rede. Lança a rede para a direita, lança a rede para a esquerda, lança a rede para frente. Olha, tem peixe atrás de você. Isso é a comportagem dinâmica. Não é isso? Como é que vocês fazem na rua? Como é que vocês fazem? Vocês estão para todos os lados. Direita, esquerda, frente, trás, oeste, noroeste, todas as direções. O que é isso? Vocês estão lançando as redes para todos os lados. Alguns peixes pode ser que escapem. Mas uma grande quantidade, né, vocês vão acabar apanhando. Amém. Mas por quê? Porque o Senhor deu a direção. O Senhor mandou a palavra. O Senhor falou com vocês, olha, lança agora a rede. Depois de haver ensinado, depois de haver falado, o que ele tinha para falar, o encargo dele, aí ele falou para Simão, Simão, agora lança a rede. Amém. Jovens que estão no SEAP, irmãos que estão nos ouvindo, é hora de lançar a rede. Amém. É hora de ouvir o falar profético. É hora de obedecer a direção que o Senhor está dando. E o Senhor vai operar milagres. O Senhor vai fazer milagres. O Senhor vai fazer acontecer. Mas, por outro lado, a gente precisa perceber que nós estamos numa luta de reinos. É uma luta de reinos. Da mesma maneira que nós estamos indo pescar os peixes, salvar as pessoas, levando a oração, por outro lado, o mar que está perdendo esses peixes, ele não está contente. Ele não está feliz. E esse mar representa o mundo, representa o sistema mundano criado por Satanás. Por um lado, nós estamos tirando as pessoas do reino das trevas e transferindo para o reino do Filho do seu amor, para o reino de luz. Mas o rei do reino das trevas, ele não está satisfeito em estar perdendo a sua fonte de sustento.
a sua fonte de energia, que são as pessoas. Então, o que ele vai fazer? Ele vai contra-atacar. Ele vai se levantar. Ele vai, vai atacar de uma maneira voraz. Da mesma forma que nós estamos soltando o leão para salvar as pessoas, 1 Pedro fala que ele também está como um leão ao nosso derredor, a fim de devorar-nos, a fim de encontrar um momento de nos atacar. E vocês tiveram muitas experiências nesse sentido. Experiências de saúde, experiências de Covid, experiências de polícia. Até brinquei com o Rodolfo, né? Várias vezes aí abordado pela polícia. Por quê? Porque é uma luta de guerra. São reinos. São reinos. Ninguém quer perder território. Assim como o Senhor quer ganhar território, avançar com o evangelho, avançar com o reino dos céus para salvar as pessoas, o reino das trevas não vai deixar isso acontecer de forma passiva e não vai entregar de mão beijada. E vai lutar contra. Mas qual é a nossa posição? A nossa posição é de seguir crendo e confiando no Senhor. Crendo e confiando na palavra que o Senhor está nos dando, na direção que o nosso general está nos dando. A direção é lançar a rede para a direita, aleluia, vamos lançar para a direita. Lançar para a esquerda, aleluia, vamos lançar para a esquerda. É sair no sol quente, amém? Vamos sair no sol quente, com todos os cuidados, toda a proteção. É ir para shopping, amém? Vamos ir para o shopping. Estação de trem, aonde a direção é dada pelo nosso general, que é Cristo, é ali que nós vamos atuar. Crendo que ele vai nos guardar, crendo que ele vai nos proteger, crendo que ele vai fazer todas as coisas, que ele vai conduzir todas as coisas. E nós precisamos dizer sim, amém, para a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Uma experiência aqui também dentro desse encargo, a igreja primitiva de Atos, nós vimos ali que capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1 o Senhor foi falando com os discípulos, mandando a palavra profética, ensinando a respeito do reino, né? No início do texto fala que ele permaneceu 40 dias ensinando para eles sobre o reino, qual era o desejo dele, o coração dele. Aí deram uma titubeada para cumprir a vontade do Senhor. Aí vem o capítulo 2, onde eles são ungidos, empoderados, desce línguas de fogo, então eles saem às ruas para fazer a comportagem dinâmica da época deles, orando pelas pessoas, levando as pessoas a conhecerem a Jesus, a invocarem o nome do Senhor, a serem batizadas. Então começou a acontecer muitos milagres ali, a igreja em Jerusalém surgiu, né? Muitos foram sendo acrescentados, uma vida da igreja bastante alegre, bastante saudável, onde eles tinham tudo em comum, eles eram companheiros, tinham esse envolvimento de conhecer a necessidade uns dos outros, de saber qual era a necessidade uns dos outros, estarem até mesmo vendendo os seus bens para poder suprir, para poder estarem ali em comunhão. Tinham comunhão na palavra. O capítulo 2 apresenta que eles perseveravam na comunhão dos apóstolos. E essa comunhão dos apóstolos é a palavra profética, é a palavra do Senhor, é a palavra que está sendo falada. E tendo alegria e simplicidade de coração, eles contavam com a simpatia de todos, e aí Deus ia acrescentando os que iam sendo salvos. Olha que igreja maravilhosa. Uma igreja que pratica o falar profético, uma igreja que tem companheirismo, que cuida uns dos outros, e aí entra um dos princípios da comportagem, esse companheirismo, esse cuidado que vocês precisam ter entre vocês, saber as necessidades uns dos outros, estarem orando uns pelos outros, né? Praticando a palavra profética, praticando a direção do Senhor. E aí, então, iam sendo agregados, iam entrando novas pessoas, conforme eles iam contando com a simpatia do povo, com a simpatia daqueles que estavam vendo. Vocês tiveram experiências aí de contar com a simpatia de muitas pessoas. Receberam muitos não? Sim, receberam muitos não. Mas também receberam sim. Mas também receberam apoio de muitas pessoas ficaram felizes, né? Um testemunho aí hoje, que a senhora sonhou que alguém ia orar com ela. Ou seja, o senhor já estava levando alguém para orar ali, porque ela já estava esperando, ela já estava aberta para isso, né? Já estava aberta para receber essa oração.
Então, muitas pessoas, quando algumas pessoas que vocês ofereceram oração, prontamente, sim, pode orar por mim, eu tenho uma necessidade, eu quero... O que é isso? É contar com a simpatia. É contar com a simpatia das pessoas. E o capítulo 5, ele é bastante interessante, de Atos, a partir do versículo 12, fala assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas, dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém, o povo lhe tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregando-os ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles. E fluíam também muita gente de cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. O que vocês estão fazendo na rua é justamente isso. Vocês estão encontrando pessoas enfermas, doentes, atormentadas, pessoas perseguidas, doentes, com necessidade. É o que o senhor falou, são ovelhas sem pastor, estão por aí, e o Senhor está fazendo prodígios e milagres por meio do posso orar por você. Cada experiência que vocês contaram é isso, os milagres acontecendo, não é verdade? A vida fluindo, alcançando as pessoas, fazendo essa transferência de reino. Mas olha o versículo 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja e prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Olha, Senhor Jesus. A vida começou a fluir, as pessoas começaram a ser salvas, as pessoas começaram a receber o Senhor, foram curadas, aí vinha a multidão, vinham de todas as partes, de todos os lados, e aí você pensa que Satanás vai ficar tranquilo? Vai ficar, não, ok, eu sou um com esse movimento. Esquece, não é assim, ele vai se levantar. Ele se levantou aqui, como se levantou alguns dias aí com vocês, não é verdade? E aí prenderam os apóstolos. Mas você acha que a prisão pode deter o avanço do evangelho? Você acha que o segurança de um shopping pode deter o avanço do evangelho? Você acha que a depressão de uma pessoa na rua pode deter o avanço do evangelho? Ao contrário, são essas pessoas que precisam conhecer o Senhor, essas pessoas que precisam tocar no poder de Deus, tocar na autoridade, e vai tocar na autoridade daqueles que foram enviados. Esse é o sentido da palavra apóstolo. Apóstolo quer dizer enviado. Enviado pelo Senhor. Vocês na rua são os enviados do Senhor. Nós que estamos aqui somos os enviados do Senhor. E somos enviados para quê? Para salvar essas pessoas. Para salvar o contrito de espírito, os atormentados, os que estão sofrendo, os que estão padecendo nas ruas. Não vai ser o Covid que vai nos parar, não vai ser uma doença estomacal que vai nos parar, não vai ser a polícia nos abordando a toda hora que vai nos parar. Ao contrário, isso vai nos levar a confiar ainda mais no Senhor, a orar ainda mais, a interceder ainda mais. Versículo 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere. Abriu a porta do cárcere. Conduziu-os para fora e lhes disse: ide, apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. E essa vida aqui está com V maiúsculo, sabe por quê? Porque é a vida de Deus. Olha que maravilha! Satanás levantou aqui uma artimanha, uma arapuca, prendeu os apóstolos para que não fizesse mais os milagres, para que as pessoas não fossem mais salvas, não conhecessem a Jesus. Mas aí o Senhor falou: isso é pequeno, isso é fácil de resolver. Vamos abrir aqui as portas. Vamos destravar, vai, vamos destravar.
Vamos soltar o pino da granada. Amém. Vamos atormentar o reino das trevas. Vamos com o poder e autoridade do Espírito. Amém. E aí o que ele falou? Ide e apresentai-vos. E falai desta vida. De que vida? Da vida de Cristo, do Senhor, que veio por amor e misericórdia a salvar. E aí eles continuavam pregando e anunciando. Mais para frente, no capítulo 12 de Atos, acontece de novo uma situação, Pedro é preso, mas de novo o Senhor liberta ele do cárcere. Por meio da oração da igreja, ele se apresenta aos irmãos, segue anunciando, segue falando. Por isso, o nosso sentimento tem que ser esse. Nosso sentimento tem que ser não ficar preocupado com os nãos que recebemos. O nosso sentimento é de, Senhor, aonde eu tenho que anunciar a vida? A quem eu tenho que levar a vida? Para quem eu tenho que levar uma oração? Para quem eu tenho que levar, eu posso orar por você? Quem é o necessitado? Quem é o contrito de espírito? Quem é o abatido? Quem é que está passando por tormentas? Quem é o atormentado? Quem é o ansioso? No meio de tantas pessoas, nesse burburinho, nessa multidão, quem sabe aí tem uma mulher que há 12 anos está sangrando, desesperada, no meio de uma multidão, e aí você passa por ali com a vida de Deus, anunciando a vida de Deus, e essa mulher ela é curada. E de onde vem esse poder? De onde vem essa autoridade, irmãos? Vem da nossa comunhão com a palavra profética. Vem da nossa obediência à direção que o Senhor está dando. Vem com a simplicidade de dizer sim, amém. Por causa da tua palavra, eu vou fazer, Senhor. Amém. Por causa que o Senhor mandou, eu vou fazer. Amém. E isso gera em nós uma alegria É indizível, verdade. que é a alegria que eu vejo em vocês, que eu vejo em cada testemunho. É uma alegria inefável e cheia de glória. Sabe por quê? Porque nós estamos tocando no trono de Deus. Nós estamos tocando na autoridade que o Senhor está nos dando. Amém. Por mais que, às vezes, o testemunho começa assim, porque eu não estava bem, eu estava travado, eu estava preocupado com isso, preocupado com aquilo, mas é igual Pedro, Senhor, trabalhei a noite inteira, lancei as redes, não pesquei, mas quando a gente toca na palavra, a nossa condição muda, a nossa esfera muda, o nosso ambiente muda, Amém. muda totalmente. Ó Senhor Jesus. Amém. Lembram da experiência de Paulo e Silas? Em Atos 16? Paulo e Silas, rapidamente, para não perder muito tempo, não estava no script, mas senti de compartilhar isso agora. Eles foram para pregar o evangelho e chegaram em Filipos, e aí começaram a pregar o evangelho ali por meio de Lídia. E aí Lídia foi salva, sua casa foi salva, foi batizada. Eles seguiram falando do Senhor, posso orar por você ali, no lugar de oração e tudo mais. Só que, de repente, eles tiraram o espírito imundo de uma adivinhadora. Isso fez com que muitos que estavam ali, que ganhavam dinheiro com isso, deixassem de ganhar dinheiro. E aí levantou uma situação e mandaram prender a Paulo e Silas. E não somente prender, eles foram duramente açoitados, foram machucados, e foi lançado no mais profundo do cárcere, da prisão. Ou seja, eles foram presos como se fossem os piores ladrões ou tivessem feito um crime muito grande, porque a maneira com que eles foram presos era digno de bandido de alto escalão, de açoite, e está no mais profundo do cárcere. Mas olha como Deus trabalha. Eles não olharam para essa situação. Eles não olharam pelos açoites. Eles não olharam as dificuldades. Eles não olharam a perseguição que estava ocorrendo. Eles tinham um propósito. Qual era o propósito deles? Anunciar o evangelho. Por quê? Porque antes de ir para ali, Paulo teve um sonho e ele teve uma visão de um varão macedônio que falava assim, passa pela Macedônia e socorre-nos. O que é essa visão? É a palavra profética. A palavra profética falou para Paulo. Paulo, não é para Bitínia, não é para cá, não é para lá, não. É para Macedônia. Você tem que ir para Macedônia.
E Paulo imediatamente se levantou e foi para Macedônia. Ele obedeceu. E chegou na Macedônia, chegou em Filipos, pregou o evangelho, deu a casa de Lídia, as coisas estavam fluindo, estavam andando, um dia após o outro, e de repente levanta uma situação. É o que estamos falando. Um dia nós temos sucesso, no outro dia Satanás se levanta. Não vamos pensar que Satanás não vai se levantar. Claro, o sucesso vem do Senhor, não é nossa capacidade nem nossa força. Me entendam bem. Mas quando nós resgatamos as pessoas para o reino de luz, o reino de trevas vai se levantar. E se levantou aqui. E Paulo tinha todo o direito de questionar o Senhor, falando: Senhor, você me apareceu em sonho, você me trouxe para cá, eu preguei o evangelho, pessoas sendo salvas, e agora olha onde eu estou. Estou no cárcere. E pior, eu apanhei igual cachorro sem dono, como a gente fala no Brasil. Tomei ações que nem merecia tomar. Mas foi esse o sentimento de Paulo e Silas? Foi esse o coração de Paulo e Silas? Não foi esse o coração deles. Olha o versículo 25 de Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus. Eles oravam, eles cantavam, eles ruminavam a palavra profética, eles ruminaram o que o Senhor dava para eles, eles tomavam isso com oração, com súplica. E aí, olha o que acontece. Os demais companheiros de prisão escutavam. Agora eu te pergunto, os companheiros de prisão de Paulo e Silas eram pessoas boas? Eram pessoas agradáveis? Eram pessoas da sociedade? Por isso, amados irmãos, nós não podemos julgar as pessoas. Nós não podemos escolher quem deve receber a salvação, porque o Senhor veio para todos. O Senhor veio para salvar todos. O Senhor veio para edificar a todos. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E ali, Paulo e Silas, nesse ambiente que a princípio parecia uma catástrofe, parecia terrível, eles estavam orando, estavam liberando o Espírito. Eles estavam cantando: solta o pino da granada com o portor. Deixa fluir, deixa fluir. Não é verdade? Ele estava assim, ele e Silas. E os que estavam ali estavam escutando. E olha, interessante que chama de companheiros. Os companheiros de Paulo e Silas da prisão estavam... Aí, de repente, olha o que acontece. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. As cadeias de todos. Quando nós estamos travados, quando nós estamos presos em nós mesmos, nos nossos conceitos, na nossa maneira de agir, porque ou julgando, ou escolhendo as pessoas, olha o caminho, irmãos. Ruminar a palavra, orar, cantar, usar o Espírito, exercitar o Espírito, fazer com que sejamos empoderados dessa vida, porque senão a gente vai indo para o mais profundo do cárcere. E esse mais profundo do cárcere é a nossa mente, é a nossa maneira de pensar. E é aí que Satanás ele começa a ganhar terreno, nos enganando, nos iludindo, ou dizendo que nós somos capazes, que a posição que eu tenho hoje deveria ser outra, que o líder da minha equipe não merece ser o líder, mas eu merecia ser o líder. Silas poderia ter questionado, falou: Paulo, olha para onde é que você me trouxe. Eu era um dos principais em Jerusalém, e agora eu estou aqui no mais profundo do cárcere com você. Que roubada! Mas não, irmãos. Quando começa a vir esses pensamentos, quando começa a vir essas situações, nós precisamos nos voltar à palavra do Senhor. Nós precisamos orar, nós precisamos cantar, nós precisamos liberar o Espírito, nós precisamos ser transferidos de esfera. Olha o versículo 27. O carcereiro despertou do sono, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Olha o milagre, irmãos. Percebe o milagre? A esfera ali não era uma esfera de prisão, não era um ambiente de um cárcere, era um ambiente das regiões celestiais. Paulo e Silas levaram seus companheiros de prisão
para junto do trono de Deus. Amém. Porque quando se abriu a porta, abriu tudo ali, né, que tremeu o lugar, sacudiu as estruturas do império das trevas, os presos tiveram toda a oportunidade de fugir. E foi o que o carcereiro pensou. Falou, agora acabou para mim. Todos fugiram. E Paulo fala, não, tranquilo, tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aqui orando, tá todo mundo aqui recebendo oração, tá todo mundo aqui ouvindo a palavra profética. Amém. Aqui não é o cárcere. O cárcere já foi. O cárcere foi pro lago de fogo. Aqui é um bando de louco que está desfrutando daquilo que nós estamos desfrutando. E é isso que vocês estão fazendo na rua. É isso que nós estamos fazendo nesse continente. Nós estamos indo resgatar os que estão presos. Nós estamos indo resgatar os que estão encarcerados. Os que estão aí sendo açoitados. Os que estão aí com cadeias, com pressão, com peso. E nós, como é que nós temos que estar? Nós temos que estar desfrutando da palavra profética. Nós temos que estar orando. Nós temos que estar cantando. Nós precisamos estar nas regiões celestiais. Nós precisamos estar no trono, junto com Cristo, assentado ali e levando as pessoas para a mesma esfera. Levando as pessoas para esse ambiente. Hoje pela manhã eu saí com a Hannah, a gente foi praticar o Posso Orar por Você, eu e a Hannah. E aí nós tínhamos um compromisso, na verdade uma visita para fazer, e aí aproveitamos, vamos sair, vamos fazer a visita, e antes da visita e pós-visita, vamos orar pelas pessoas. E a Hannah me disse assim, papai, você pegou livros? Eu falei, peguei. Pegou bastante? Eu falei, opa, a fé tá boa, né? Peguei bastante. Então vamos. Botamos o nosso uniformezinho, posso orar por você, ela tem a camisetinha dela e fomos. E nisso nós encontramos um senhor, oramos por ele, ele estava indo para uma reunião com a advogada porque fizeram uma demanda contra ele e ele teria que pagar em torno de 10 mil euros por causa de uma reforma num piso que ele fez, no apartamento que ele fez e tudo mais. Ele estava bastante angustiado. E nós oramos por ele, oramos, pedimos, intercedemos, depois ele pediu para orar pelo filho dele, oramos também. E aí ficou com o livro, maravilhosa invitação, La Maravilhosa Invitação, e foi fazer suas coisas. Nisso a gente abordou mais algumas pessoas, aí o senhor que nós íamos encontrar chegou, conversei ali com ele e tal, fazia um bom tempo que nós não nos encontrávamos, ele teve alguns problemas de saúde, e aí passou um bom momento, esse senhor voltou do encontro com o advogado e nos encontrou ali. E quando ele nos encontrou, ele falou assim, olha, já me chamou de pastor. Pastor, eu quero te contar uma coisa que aconteceu que eu não sei explicar. Eu sou cristão, tudo, vou na igreja e tal, mas quando eu encontrei com vocês aqui, com você e com a sua filha, eu estava bastante angustiado, nervoso, agitado e preocupado, porque o valor que eu teria que pagar é grande e tal. Mas depois da oração, uma oração que você fez, uma oração que eu nunca tinha escutado antes, nunca tinha ouvido, uma oração diferente, eu comecei a andar e como se cada vez que eu desse um passo, eu estava como se subindo. Estava subindo. E aí, quando eu cheguei na advogada, já estava tranquilo, estava em paz. Já não sentia mais angústia, nada. E aí conversei com a advogada e ela me disse assim, não, o senhor fica tranquilo que isso aqui que eles estão alegando não tem nenhum procedimento jurídico e a gente vai resolver isso aqui e tal, vai ficar tudo certo. Amém. E aí ele agradeceu ao senhor que nos encontrou para justamente contar isso. Aí eu falei para ele, sabe o que aconteceu? Aconteceu que quando você nos encontrou, você estava no plano terrenal, você estava nessa terra. E a carga desse cosmos, desse mundo, ela é pesada. Ela te puxa para baixo. Ela te leva a ficar olhando para a terra. Mas quando você recebeu a oração, Deus te levou para o plano celestial. Deus te levou para o céu. E por isso você ficou tranquilo. Então você precisa ter sempre esses momentos de oração. E aí ele me deu o telefone dele para a rede de cuidados. E é isso, irmãos, que nós estamos fazendo. Nós estamos indo aonde ninguém quer ir
Nós estamos contatando as pessoas que ninguém quer contatar e nós estamos levando elas para um plano celestial, tirando elas desse plano terrenal. Porque aqui na Terra é só aflição, é luta, é pressão, é contenda. Olha o tanto de coisa que a humanidade está passando. Egoísmo, falsidade, mentiras. Tudo isso faz parte do quê? Do reino das trevas. Plano de Satanás. Mas quando nós chegamos como luz, como nós chegamos como luzeiros, como sal da terra, a esfera muda, o ambiente muda. O que acontece é igual no versículo 26, né? Vem um terremoto que vai sacudir os alicerces, que vai romper as cadeias, que vai expulsar as trevas. E essa autoridade vem de quem? Vem do nosso espírito, vem do nosso desfrute, vem da nossa comunhão, vem do nosso viver com o Senhor. Porque não sou eu que faço, né? Vocês que fazem, mas é a vida de Deus, é a palavra profética. Quando toca em nós, ela alcança as pessoas. Quando nós somos obedientes, quando nós dizemos sim, amém para o Senhor, as pessoas são salvas. O Senhor nos dá o poder de mudar o ambiente, de mudar a esfera e de mudar a vida das pessoas. Ó Senhor Jesus! E quando nós tocamos nisso, quando nós sentimos isso, não tem como nós ficarmos tristes, não tem como nós ficarmos olhando as situações, não tem como nós ficarmos olhando o que está acontecendo, ou analisando, ou questionando. Não! O nosso coração é de orar, de cantar, de louvar, de glorificar o Senhor, de agradecer pelo privilégio que nós temos de sermos a geração final, de fazermos parte desse sprint final, de sermos transferidos de esfera, de sermos levados para o alto céu. Olha que maravilha! E é isso que o Senhor está fazendo nesses dias. É isso que o Senhor está operando grandemente em nós. E nós precisamos viver isso a cada dia. Aprender a sermos companheiros uns dos outros. No momento de cárcere, estarmos ali juntos, orando, intercedendo. No momento de dificuldade que alguém tem na equipe, somos companheiros. E também sermos cúmplices. Cúmplices da mesma vida, do mesmo sentimento, do mesmo encargo. Andando na mesma direção, correndo para o mesmo lado. Não é um puxando para um lado, outro puxando para o outro. Não é isso. Mas é estarmos focados na mesma direção. Esses dois princípios que vocês têm na Comportade, eles são muito importantes. Imagina se Silas aqui não fosse companheiro e cúmplice de Paulo. Certamente a esfera ali não seria uma esfera de desfrute no cárcere. Certamente não seria uma esfera de comunhão. Seria uma esfera de discussão. Imagina no capítulo 5 de Atos, se os apóstolos, porque ali fala apóstolos, ou seja, todos eles foram presos juntos. Não foi só Pedro, foram todos. Imagina se eles não fossem companheiros, se eles não fossem cúmplices. Seria uma esfera de discussão. Por isso, quando um bate a meta, o sentimento dele tem que ser: obrigado, Senhor, agora eu vou ajudar os demais, porque são meus companheiros. Olha que versículo precioso de Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Ó Senhor Jesus. Versículo 9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Amém. Olha que maravilha. Vamos por partes. Eu, João, irmão vosso. Você pode colocar o seu nome aí e colocar o nome do irmão que está na sua equipe. Amém. Eu, Tarek, irmão vosso. E companheiro na tribulação. Olha, começa com tribulação. Por que não começa com o reino? Por que não começa com a vitória, com a bênção? Começa com a tribulação. Porque o que nos vem primeiro é a tribulação. Onde somos mais
vamos dizer assim, mais pegos de surpresa na tribulação. Onde a prova é mais forte é na tribulação. Por isso ele fala, companheiro na tribulação. Mas também sou companheiro no reino. Também sou companheiro na perseverança. Olha que bonito. Vocês passam por tribulações na rua. Vocês passam por momentos de altos e baixos. Mas se a visão da equipe, a visão é de vocês, a nossa visão é de companheirismo, nesse momento, eu vou poder ajudar quem está sendo atribulado. Amém. Se eu estou sendo atribulado, aquele que está perto de mim vai me ajudar na minha tribulação. Amém. E aí nós vamos nos tornar companheiros também no reino. Porque o nosso foco vai ser o reino. Eu vou estar animando vocês e vocês vão estar me animando. Amém. E aí nós vamos perseverar. Vamos ser companheiros de perseverança. Amém. Veja que não há nenhum momento aqui palavra de discussão, palavra de posição. João não está falando aqui, não, eu sou o apóstolo do momento, então o que eu falar vocês escutam. Não, somos companheiros, mesmo nível. Amém. Passamos por tribulações, vamos estar no reino e vamos perseverar. Amém. Vamos perseverar no quê? Por causa da palavra de Deus. Por isso, o companheirismo é importante. O companheirismo e a cumplicidade é por causa da palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa fluir, para que a palavra profética possa alcançar as pessoas, para que a palavra chegue no coração contrito e abatido, para que a palavra venha e ajude aqueles que estão passando por provas, por tribulações, por tudo isso. E do testemunho de Jesus. Por isso o Senhor nos colocou juntos. Por isso o Senhor tem nos enviado de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4. Por isso o Senhor está nos dando esses dias o CEAP. Por isso o Senhor está levantando equipes de coportores. Tudo isso visando o quê? A palavra de Deus e o testemunho de Jesus. Olha que maravilha, irmãos. Nós ficamos sabendo de tudo que estava ocorrendo com vocês. Ficamos sabendo das doenças, dos irmãos que ficaram com Covid, que tiveram Covid e tiveram que ficar isolados, das situações com a polícia ali, com o Rodolfo e a equipe. O Maurício ia nos informando e nós íamos pedindo oração, envolvendo os outros companheiros. Os irmãos de toda a Europa estavam orando, estão orando por vocês. Por quê? Porque a tribulação que vocês estão passando não é só de vocês, é nossa também. As vitórias que vocês estão tendo, nós também queremos ter parte nisso. E como é que podemos apoiar? Em oração, em oferta, em comunhão, trazendo essa palavra, recebendo a palavra. Eu fui muito encorajado com os testemunhos, fui muito animado em ver essa evolução da vida de Deus na vida de vocês. Isso é o quê? Companheirismo. Nas tribulações, agora vamos avançar para o reino e vamos perseverar até o fim. Nada vai poder nos deter, irmãos. Nada vai poder nos parar. Sabe por quê? Porque nós estamos conectados com Deus. Porque nós estamos conectados com o trono, da onde vem o poder e a autoridade. O problema é quando desconecta. Se desconectar, aí tem problema. Mas se nós não desconectarmos, se nós formos fiéis ao que o Senhor está falando, a direção que o Senhor está nos dando, a palavra que temos recebido, com muita simplicidade, com muita humildade, sim, Senhor, amém, vamos fazer assim, somos um, vamos avançar, vamos correr, certamente o Senhor vai nos abençoar, certamente o Senhor vai nos dar o reino, certamente o Senhor vai nos levar a ser vencedores. E graças ao Senhor, irmãos, nós podemos dizer, o Senhor está nos abrindo uma porta muito preciosa. E é um privilégio muito grande que nós temos de viver essa era. De acompanhar os milagres que o Senhor está fazendo. Poxa vida, irmãos de Portugal, irmãos da Espanha, irmãos da Alemanha, irmãos da Itália, esse fogo chegando por todo esse continente. Esses dias eu recebi do Bonato, os irmãos ali da região de Milano, saindo para orar com as pessoas, levando essa palavra para as pessoas. Os testemunhos do João e a esposa ali no Porto, vocês aí no CEAP, agora a Esther voltando para a Alemanha, não sei se o Rodolfo vai voltar ou não, Deus o sabe, mas vai levar esse fogo para a Alemanha. Os irmãos já estão animados ali, estão encorajados a sair também, a pregar.
Ou seja, o fogo do evangelho, por meio dos testemunhos de vocês, por meio dos milagres que estão acontecendo, está se espalhando por todo esse continente. Está alcançando todo esse continente. Não é verdade? E nós ficamos assim, vamos dizer, como quem sonha, né? Como o irmão Pedro fala, estamos como quem sonha de ver quantas pessoas estão abertas. E isso, irmãos, há 2, 3 anos atrás, nós tínhamos a pequena fé de falar que na Europa era difícil. Na Europa, isso não acontece. Mas, aleluia, que quando nós estamos assim como Pedro, considerando a nossa mente, o Senhor fala, lança a rede. Só lança a rede. Não faz mais nada. Só obedece. Só obedece e seja feliz. Né? Simples, seja simples. Igual eu mandei hoje lá, né? Sai da caixa. Sai da caixa. Quando a gente começa a falar que na Europa é difícil, que as coisas não acontecem, é que a gente está dentro da caixa. Mas quando a gente sai da caixa, a gente vê a grandeza do Senhor, a gente vê a grandeza do poder de Deus se manifestando, usando jovens de 10, 11 anos, crianças, até mesmo os jovens aí de 60, 70, 80 anos, todos com o mesmo sentimento, com o mesmo fluir, correndo na mesma direção, os milagres acontecendo, os cegos vendo, os coxos andando, os travados sendo destravados, os gagos falando, não é verdade? A água fluindo do nosso interior, né? Quem sabe aí eu nunca imaginei isso, irmãos, nunca. Mas o poder de Deus nos últimos tempos tem sido grandemente fluído no nosso meio. A autoridade que Deus tem nos dado tem sido muito forte. Não que sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. E eu gosto da versão em espanhol, porque a nossa competência vem de Deus. O poder de mudar a vida das pessoas vem de Deus. O poder de transferir de esfera vem de Deus. O que cabe a nós é simplesmente, Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Para onde? Não sei. Tu sabes. Tu sabes onde tem um varão macedônio. Tu sabes onde tem um coração contrito. Tu sabes onde tem uma família necessitada, um filho necessitado, uma situação de angústia, alguém que está perturbado, com o interior perturbado, alguém que está sem forma e vazio. Tu sabes, Senhor. Então me leva até essas pessoas. Me leva para poder tocar nessas pessoas, para que o Senhor possa fluir de mim, para que o Senhor possa sair da minha boca por meio da oração, e para que o Senhor entre na vida dessa pessoa, e o Senhor mude a vida dessa pessoa, como tem mudado a minha vida. O Senhor mudando a nossa vida, certamente Ele vai mudar a vida das pessoas. E como eu disse, irmãos, vocês que estão no CEAP, a mudança é perceptível, mas não é para nos orgulhar, senão é para agradecer o Senhor e seguir sendo companheiros, cúmplices, avançando por meio da palavra profética, por meio da oração, por meio do companheirismo, da cumplicidade, dizendo sim e amém para o Senhor. Amém? Amém. Creio que para hoje à noite o encargo é esse, o sentimento é esse. Tá bom? Espero poder ter ajudado vocês aí um pouquinho. Jesus é o Senhor.